Adriano Pataro e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Nessa videoaula, eu vou falar sobre um recurso que é o gerenciador de nomes do Excel. É um recurso muito utilizado para fórmulas, onde você pode substituir uma fórmula mais complexa por um nome. Você pode também substituir por intervalos, criar intervalo dinâmico através do gerenciador de nomes. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Essa é a primeira planilha aqui de salários. Um primeiro exemplo simples, mas para você conhecer como é que funciona, qual é o objetivo desse nome. Então, o primeiro exemplo aqui é dar um nome a duas células. Eu vou dar um nome aqui a essa célula salário, célula desconto, depois fazer uma subtração usando esses nomes. Essa planilha aqui eu disponibilizo aqui abaixo do vídeo para você fazer o download depois que assistir o vídeo. Aqui abaixo também você vai encontrar o link para um artigo, que esse vídeo faz parte de um artigo que eu escrevi no blog, onde eu escrevo sobre Excel. Você vai ver que tem um link aqui, você pode ir lá dar uma conferida. E também fazer o download da planilha, né? Bom, então voltando aqui, todas as células têm um nome, tá? Que também é conhecido como endereço. O endereço da célula é o nome da célula. Então quando eu clico, você vê aqui na caixa de nome. Aqui é a célula B2, aqui é a célula C2. Eu posso substituir esse nome de célula por uma outra coisa e usar esses nomes para fazer uma fórmula, fazer uma referência. Então, eu vou substituir essa célula B2 pelo nome salário. Digito e pressiono Enter. Tá? É importantíssimo usar um Enter aqui, não pode clicar fora. Se clicar fora aqui numa outra célula não vai funcionar. Tem que pressionar o Enter. A segunda célula aqui, o C2, eu vou colocar com o nome de desconto. Feito isso aqui, eu vou fazer uma subtração aqui para calcular o salário líquido, que vai ser o salário bruto menos o desconto. O que eu faço? Começo a fórmula com o sinal de igual e começo a digitar o nome. Ó. Você vê que quando eu coloco o S, ele já aparece ali, o salário, primeiro da lista. Um ícone diferente, tá? Quando tem um FX aqui, é porque é uma função. Esse ícone é como se fosse uma etiquetazinha aqui, é um nome. Então eu posso usar o nome aqui, clicando duas vezes. Já colocou o nome aqui, salário, fazendo referência à célula B2. E eu vou subtrair esse nome, esse salário aqui, pelo desconto. Então, eu começo a digitar aqui o desconto também. Só cuidado aqui, porque tem um DESC aqui, né? DESC é uma função financeira. Então, vou usar o desconto aqui. Clico duas vezes também. Então, eu tenho agora uma fórmula que usa os nomes que eu defini. Salário menos desconto. Pressiono Enter e eu tenho aqui o resultado. 1.300. Que são essas informações aqui. Então, sempre que eu quiser fazer referência a uma dessas células, eu posso simplesmente colocar o sinal de igual, colocar o nome que eu defini, dar um Enter, eu estou fazendo referência à célula, no caso aqui do salário, é o B2. Para dar um nome à célula, você viu que eu fiz por aqui, pela caixa de nome. Quando eu clicar na setinha aqui, esses nomes aparecem, tá? E se eu clicar, ele seleciona. Então, se eu tiver vários nomes e quiser ir direto para o nome aqui, é só eu clicar que ele vai selecionar. Eu posso fazer isso também através da guia Fórmulas. Aqui no grupo Nomes Definidos, eu tenho aqui um Definir Nome, que eu consigo definir o nome também, ou gerenciar esses nomes. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou ver os nomes que eu criei. Ó, o desconto salário está aqui. Se eu quisesse alterar alguma coisa, se eu quiser excluir, se eu quiser criar um novo, tudo isso eu consigo fazer pelo gerenciador de nomes. Inclusive, por aqui é feito quando eu quero fazer uma fórmula mais complexa. Então, eu defino um nome e aqui eu crio uma fórmula um pouco mais complexa para substituir por esse nome. Eu vou usar essa caixa aqui um pouco mais para frente. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro exemplo. Simples, só para você entender como é que funcionam os nomes. Está aqui a subtração de um valor por outro. Vamos clicar aqui na segunda planilha, peças. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho uma tabela que tem unidades, peças e preço. Eu quero calcular aqui qual é o desconto com base nessas unidades. Onde é que eu vou usar aqui como base para saber, de acordo com as unidades, qual é o desconto? Uma tabela de desconto que está aqui numa outra planilha. Então, de acordo com as unidades, eu vou ter um percentual de desconto aqui. Então, eu vou usar para isso uma PROC-V, que vai procurar essa informação aqui dentro dessa tabela e vai me retornar o percentual. Então, o que vai ser diferente aqui? A gente vai usar, vamos concatenar aqui, né? Vamos combinar esse recurso nome com a PROC-V. Então, antes de eu criar a PROC-V aqui, eu vou vir aqui na tabela de desconto, selecionar essa tabela aqui e vou dar um nome. Posso fazer direto aqui como eu tinha feito antes, mas vou fazer por outro caminho aqui para a gente ver qual é a outra forma. Clicando na guia Fórmulas, eu tenho esse grupo aqui, nomes definidos, e tem aqui, ó, definir nome. Eu vou dar um clique.
Nesse definir nome, eu vou deixar aqui com o nome de tabela. Tá? Esse nome aqui tem que ser um nome único. Se você quiser colocar mais de um nome, por exemplo, tabela de desconto, tabela de salários, tabela de dados, coloca um underline para separar, porque ele não aceita espaço aqui. E o underline é um dos poucos símbolos que ele aceita para começar o nome. Você pode começar o nome com um underline ou pode começar o nome com uma contrabarra. Só esses dois. Eu não posso, por exemplo, criar um nome aqui começando com o jogo da velha aqui. Ele vai dar um erro. Então ele diz aqui que eu posso começar com sublinhado e não diz aqui o contrabarra, mas eu também posso. Bom, então vou deixar como tabela. Tabela, o escopo aqui é onde esse nome vai funcionar, onde ele vai estar disponível, sendo uma planilha específica ou na parte de trabalho inteira. Vou deixar como parte de trabalho. Comentário, você pode colocar aqui uma informação, texto livre, dizendo mais ou menos qual é o objetivo desse nome. Como aqui eu estou numa tabela para PROC-V, eu vou colocar aqui como tá assim, ó, intervalo de dados da PROC-V. Aqui na parte inferior tem um refere-se a, que é o intervalo que eu estou me referindo para esse nome. Então esse nome aqui vai ser o que? Esse nome aqui vai estar dentro desse intervalo aqui, B3 até C9, que é o intervalo da minha tabela PROC-V. Feito isso, eu clico em OK. Define o nome. Agora eu volto aqui na planilha de peças, vou clicar aqui nessa célula E3, que é a célula do desconto, e vou calcular aqui usando a PROC-V, né? Vou manter aqui na guia fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Como o valor procurado são as unidades. Qual a minha tabela? Aqui tem um detalhe, eu não vou clicar na planilha tabela de desconto e selecionar, eu vou colocar o nome que eu dei. O nome que eu dei é a tabela. Você vai ver que já aparece aqui as informações que estão na tabela. Lembrando que esse nome aqui é um nome sem aspas, tá? Um nome direto, apesar de ser um texto. A gente costuma colocar sempre entre aspas texto dentro das fórmulas. Aqui é um nome sem aspas porque é um nome de referência, né? Número da coluna 2, eu quero a segunda coluna no intervalo, procurar intervalo 1. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre a PROC-V, mas eu vou deixar também o link aqui abaixo do vídeo, porque eu também tenho um artigo quando eu falo sobre a PROC-V, lá no blog. Então você vai encontrar mais sobre o PROC-V lá, vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para você clicar. Então feito aqui, ó, repara que quando eu clico em tabela ele até muda de planilha, para indicar que esse nome aqui faz referência a esse intervalo. Clico em OK. Então tenho como um desconto aqui, 40%, 20 unidades. Ó, se eu clicar na tabela de desconto, eu vou ver que esse 20 aqui, ele está aqui do 4 até o 24, até o menor que 24, é o 40%. E aí uma outra vantagem aqui é não me preocupar em fixar células usando o cifrão, porque o nome ele é um endereço absoluto por padrão. Então eu posso simplesmente puxar aqui na alça, que o nome tabela vai repetir para todas as células e ele mantém naquele intervalo. Então essa é uma outra vantagem de você utilizar o nome, não precisar se preocupar em fixar células com o cifrão. Aqui só para ilustrar, vou calcular o total. Total aqui é o preço subtrair esse desconto, então vou subtrair o próprio preço multiplicado pelo desconto. Aqui, né, seguindo a regra da matemática, ele faz a multiplicação primeiro. Então eu tenho essa multiplicação aqui do preço pelo desconto, depois eu subtraio aqui e eu vou ter o resultado. Então para um primeiro produto aqui, uma primeira peça que custa R$17,95, eu tenho um desconto de 40% e tenho um total de R$10,77. Aí eu puxo aqui na alça para copiar a fórmula para os outros. Bom, e o terceiro exemplo é usar uma tabela dinâmica. Então a tabela dinâmica, eu também tenho um artigo lá no blog, vou também deixar o link aqui abaixo do vídeo, para você saber mais sobre a tabela dinâmica. Então a tabela dinâmica, eu vou criar, usando essa base de dados aqui, que eu tenho informações aqui até a linha 500. Qual o detalhe aqui? Como é que eu vou associar um nome a uma tabela dinâmica? Eu vou clicar aqui em qualquer uma das células. Como eu não tenho nenhuma linha vazia no intervalo, eu não preciso me preocupar em selecionar o intervalo inteiro. Vou clicar na guia Inserir. Tem esse grupo aqui, tabelas, aqui eu tenho tabela dinâmica. Eu vou usar o tabela também, tá? Estão no mesmo grupo. Tabela dinâmica. O que acontece? Quando eu faço isso, o Excel pega um endereço, procedimento padrão. Vai do A1 até o H500. Qual o problema aqui? Se eu criar a tabela dinâmica usando esse intervalo e depois eu quiser adicionar informações aqui, você vê que eu estou até a linha 500. Essas novas informações que eu adiciono aqui não vão entrar, deixa eu cancelar aqui, não vão entrar como
automaticamente na tabela dinâmica. Eu vou ter que alterar a fonte de dados. Então eu vou ter que me preocupar com isso sempre que eu adicionar informações, que é um procedimento simples de acontecer, né? Você tem uma base de dados, conforme você vai aumentando essa base de dados, você quer ver essas informações na tabela dinâmica. Eu vou ter que ficar alterando o intervalo de dados. Ou selecionar a coluna. Você poderia falar, Adriano, você pode selecionar a coluna inteira. Legal, mas aí você vai incluir célula vazia, vai ter que tirar a célula vazia da tabela dinâmica. Você pode ter informações aqui embaixo. Também que a ideia aqui é aumentando os dados. Mas vamos fazer de uma forma mais automatizada, mais certa, sem precisar se preocupar em selecionar aqui, até porque você pegando o intervalo até a última linha do Excel, sua planilha pode ficar mais pesada. Porque ele vai sempre ir até a última linha, 1 milhão, então, enfim. Vamos fazer de uma forma mais automatizada, mais certa. Para fazer isso sem se preocupar em alterando o intervalo de dados, a gente vai definir um nome. E aí, quando eu defino um nome, esse intervalo aqui vai aumentando automaticamente. Você só vai precisar atualizar a tabela dinâmica. Nesse caso em específico aqui, eu não vou lá definir nome, eu vou criar uma tabela. E quando eu crio uma tabela com esse recurso aqui, o Excel define um nome para mim automaticamente. Então eu vou deixar aqui o cursor em qualquer célula dentro do intervalo, vou clicar aqui nessa mesma guia inserir tabela. Então você vai ver que aqui o Excel ele pegou até a última linha 500, não tem problema aqui porque é semelhante ao que apareceu na tabela dinâmica, mas com a tabela aqui é diferente, porque vai ser definido um nome. E aí essas informações vão aumentar automaticamente. Deixo marcado aqui, minha tabela tem cabeçalhos, são os cabeçalhos aqui, clico em OK. Legal, criei aqui a tabela, ele define uma formatação aqui padrão, com estilo aqui, você pode mudar. Então eu estou aqui na guia design, nas ferramentas de tabela, você pode clicar aqui e escolher um design diferente. Na maioria das vezes a base de dados não tem formatação, né? Então eu vou deixar aqui como nenhuma, que é a formatação na tabela dinâmica, né? Que a base de dados não precisa ter formatação. Como nenhuma aqui. Uma outra coisa é aqui, ó. Aqui é o nome que foi definido. Lembra que eu estou usando o recurso nome aqui para a tabela dinâmica. Então ele mostra aqui o nome da tabela, onde eu posso mudar, colocar um nome mais significativo do que a tabela 1. Você pode ter mais de uma tabela no mesmo arquivo. Então é legal você colocar nomes que identifiquem o que é cada intervalo de dados. Eu vou colocar aqui como base, por exemplo. No Enter. Então o nome da tabela agora é base, que é o nome do intervalo que vai do A1 até o H500. Está aqui. Beleza, agora eu vou criar a tabela dinâmica com essa informação, com esse nome. Ó, inserir tabela dinâmica. O que aparece aqui? Ao invés de aparecer o A1 até o H500, aparece o nome base. Aqui eu vou deixar como nova planilha e vou clicar em OK. Ó, o Excel criou aqui planilha 1, aqui do lado da base de dados. Eu vou arrastar aqui essa planilha 1 para cá, para ficar aqui à direita da base de dados. Então está aqui. Para título de exemplo, para a gente poder adicionar depois informações, eu vou criar uma tabela dinâmica que vai resumir esses dados aqui por representante e vou mostrar o total que cada um deles vendeu. Então eu vou arrastar aqui o representante para linhas e vou arrastar o total para valores. Então já tenho aqui um resumo, já sei que cada um deles vendeu. Voltando aqui na base de dados, eu vou adicionar 3 registros aqui a essa base de dados. Olha o detalhe, ó. Se você reparar aqui no cantinho da célula, tem um ícone que eu posiciono o mouse e ele aparece 2 setas. Isso aqui é da tabela, tá? Isso aqui é criado com a tabela. Então, se eu quiser aumentar essa tabela aqui, eu vou clicar, eu posso puxar por aqui, como eu tinha mostrado aqui o ícone 2 setas, ou eu posso clicar e pressionar a tecla Tab. Ó, quando eu pressionar o Tab aqui na última célula, adiciona uma nova linha. Essa linha já acompanha a formatação de cima, as bordas. Aqui tem uma fórmula que multiplica o preço pela quantidade. Essa fórmula também é repetida aqui, então não precisa me preocupar em repetir a fórmula. Isso é uma das vantagens também de se usar a tabela. Então eu vou adicionar, vou clicar aqui no Tab novamente, fazer isso 3 vezes, tenho 3 linhas. Eu vou adicionar uma informação aqui. Para automatizar aqui, eu vou selecionar as 3 linhas de uma vez, vou digitar o nome e pressiono aqui o Ctrl Enter. Quando eu pressiono Ctrl Enter, ele insere a informação nas células selecionadas. Vou fazer isso aqui em todas elas para automatizar o processo aqui, né? Aqui 2015, vamos colocar aqui julho. Aqui vou colocar com Citroën. Aqui, como esse texto já aparece lá em cima, ele já aparece como um preenchimento aqui, né? Como um auto preenchimento aqui. Aqui eu vou colocar um valor. 68.300. Você pode também digitar, como eu fiz aqui, copiar e colar.
tá? Também funciona. E agora, quando digitar a quantidade, você vê que a fórmula de multiplicação ele já faz ali automaticamente. Beleza, essas 3 informações aqui foram adicionadas. Lembra que o meu intervalo vai até o 500, mas como é o nome, isso aqui agora já faz parte da tabela. A minha tabela já vai até o 503. Então, se eu vir na tabela dinâmica, clicar aqui em qualquer célula da tabela dinâmica, clicar aqui em analisar e simplesmente atualizar, essa informação já aparece ali. Não preciso me preocupar em alterar a fonte de dados. Se eu não tivesse feito isso com o nome, aquelas 3 linhas não iam aparecer aqui, mesmo clicando em atualizar, eu teria que vir aqui em alterar a fonte de dados e alterar aqui se tivesse aquele intervalo de A1 até H500. Como é o nome vai aumentando automaticamente. Bom, para ver os nomes que foram criados, a gente pode clicar aqui na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes. E nós vamos ver os nomes. Ó. O nome que eu criei aqui, tabela para a PROC ver. Aqui lá no primeiro exemplo, salário, desconto. Eu consigo ver aqui a referência. Ó, e se eu clicar já seleciona para mim. Então a tabela que eu criei para a PROC ver está aqui, desse intervalo B3 até C9. Eu posso editar por aqui, tá? Fazer alterações. O salário ele está aqui na célula B2. O desconto, a célula C2, e a base aqui é uma tabela do Excel. Aqui não dá para editar, né? Porque aqui é diferente, você vai ter aqui o ícone é diferente. Os nomes que eu fui definindo para a célula aqui, ele tem esse ícone como se fosse uma etiqueta. Para a tabela é diferente, um ícone de uma tabelinha mesmo. Então, pelo gerenciador de nomes, você pode criar novos nomes, pode editar, pode excluir, pode filtrar se tiver vários nomes. É para realmente gerenciar os nomes que foram criados. Bom, então chegamos ao final dessa aula. Isso é o que eu tinha para falar sobre gerenciador de nomes. Aqui abaixo do vídeo, como eu tinha dito antes, tem um link da planilha. Você pode fazer o download, praticar e assistir ao vídeo aula depois de fazer o exercício. Se você gostou do vídeo, clica no curtir. Compartilha esse vídeo para os seus amigos, para eles ficarem sabendo dessa informação, né? Dessa videoaula. E assina o canal, que aí você fica sabendo das informações em primeira mão. Todos os vídeos são lançados, serão lançados vídeos semanalmente. Você fica sabendo em primeira mão. Então, um abraço e até o próximo vídeo.